Shalom a todos, que a paz de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o ungido, esteja convosco. Hoje vos traremos os estudos 5, conhecendo os tradutores da Bíblia, São Jerônimo. Hoje vos falaremos sobre os estudos 5.2, Sanctus Hieronymus, tradutor da Bíblia Vulgata Latina. Aí você tem a escrita do nome dele no latim original, Eusebius Sophronius Hieronymus, e também no grego, Eusebius Sophronius Hieronymus, ou então no português, Eusébio Sofrônio Jerônimo. São Jerônimo, tradutor da Bíblia Vulgata Latina. Descrição: Eusébio Sophronius Hieronymus, conhecido como Sanctus Hieronymus, nascimento em 347 d.C., local do nascimento Estrido Dalmácia, em português Estridal, fronteira entre a Dalmácia e a Panônia, Império de Roma. Morte, 30 de setembro de 420 d.C., com 73 anos. Local da morte em Bethlehem, em latim, Belém, em português, na Palestina, em Israel. Nacionalidade romano, etnia romana. Veneração por Igreja Católica, Igreja Ortodoxa, Comunhão Anglicana, Ortodoxia Oriental. Principal templo, Basílica de Santa Maria Maior, Roma, Itália. Festa litúrgica, 30 de setembro, no cristianismo ocidental, e 15 de junho, no cristianismo oriental. Atribuições: leão, hábito, cardinalício, cruz, caveira, trombeta, coruja, livros e material de escrita. Padroeiro dos arqueólogos, arquivistas, estudiosos da Bíblia, bibliotecários, crianças em idade escolar, estudantes e tradutores. Então vamos falar sobre o tradutor da famosa Vulgata Latina, do grego para a língua romana. Jerônimo, do português brasileiro, ou Jerônimo, do português europeu, mas oficialmente é em latim, Eusebius Sophronius Hieronymus. Também conhecido por Jerônimo de Estridal, foi um sacerdote católico ilírio, destacado como teólogo e historiador. É considerado confessor e doutor da Igreja pela Igreja Católica. Era filho de Eusébio, da cidade de Estridal, na fronteira entre a Dalmácia e a Panônia. É mais conhecido por sua tradução da Bíblia para o latim, conhecida como Vulgata, e por seus comentários sobre o Evangelho dos Hebreus, mas sua lista de obras é extensa. São Jerônimo é reconhecido como santo pelos católicos, ortodoxos e anglicanos. Não é tido como santo para os luteranos pelo fato de estes não canonizarem personalidades. Biografia: Eusébio Sophrônio Jerônimo nasceu na cidade de Estridal, em latim, Estrido Dalmácia, na província romana da Dalmácia, localizada tanto no território atual da Croácia quanto da Eslovênia, por volta de 347 d.C., mas só foi batizado entre 360 e 366, quando viajou para Roma com seu amigo Bonoso, que pode ou não ser o mesmo Bonoso que Jerônimo identifica como sendo seu companheiro quando foi viver como eremita numa ilha no Adriático. Para continuar seus estudos sobre retórica e filosofia. Lá Jerônimo estudou gramática latina e um pouco de grego, com
o gramático Hélio Donato, embora não tenha adquirido a proficiência na língua grega que, anos depois, alegaria ter obtido como estudante. Jerônimo, tendo nascido em uma região do Império com forte presença romana desde 165 a.C., quando da derrota do último rei da Ilíria, Gêncio, e já completamente latinizada no século IV depois de Cristo, teria falado latim como língua materna. Ainda como estudante em Roma, Jerônimo se envolveu no comportamento errático dos colegas mais despreocupados, o que lhe provocava depois terríveis ataques de arrependimento. Para apaziguar a consciência, visitava aos domingos a sepultura dos mártires e dos apóstolos nas catatumbas, uma experiência que lhe lembrava os terrores do inferno. Frequentemente me encontrava entrando naquelas profundas criptas escavadas na terra, com suas paredes de ambos os lados preenchidas com os corpos dos mortos, onde tudo era tão escuro que parecia quase como se as palavras do salmista tivessem se realizado. Desçam vivos ao Sheol. Salmos 55:15. Aqui e ali a luz, não vinda de janelas, mas descendo através das valas, aliviava o horror da escuridão. Mas novamente, tão logo você se via caminhando cuidadosamente adiante, a noite escura se fechava à sua volta e vinha-me à mente o verso de Virgílio: Horror vicio animus simulipsa silentia terrente. Comentários em Jerônimo, em Excellent. Jerônimo utilizou de uma passagem de Virgílio. Por todos os lados o horror se espalhava, o profundo silêncio inspirava o terror na minha alma, para descrever o horror do inferno de uma sepultura. No início de sua carreira, ele utilizava termos de autores clássicos para descrever conceitos cristãos, como Sheol, um termo para sepultura do latim inferno, um indicativo de sua educação clássica. Embora inicialmente cético em relação ao cristianismo, no fim acabou se convertendo. Depois de muitos anos na capital imperial, Jerônimo viajou com Bonoso para a Gália e se assentou em Augusta dos Treveros, moderna Treveris, na Alemanha, onde é possível que tenha primeiro se dedicado aos seus estudos teológicos e depois a copiar para seu amigo tirâneo Rufino o comentário de Hilário sobre os Salmos e o Tratado de Sinodes. Depois disso, Jerônimo viveu vários meses, pelo menos, ou possivelmente anos, com Rufino em Aquileia, onde fez muitos amigos cristãos. Alguns deles o acompanharam quando ele partiu por volta de 373 numa viagem através da Trácia e da Ásia Menor até o norte da Síria. Em Antioquia, onde ficou por mais tempo, 2 de seus companheiros morreram e ele próprio ficou seriamente doente mais de uma vez. Durante uma dessas enfermidades, perto do inverno de 373 a 374, Jerônimo teve uma visão que levou a abandonar seus estudos seculares para dedicar-se completamente a Deus. Ele parece ter trocado uma grande quantidade de tempo que despendia no estudo dos clássicos para estudar a Bíblia. Dirigido por Apolinário de Laodiceia, que na época ensinava em Antioquia e ainda não dava sinais de sua futura condenação por heresia. Vide apolinarismo. Tomando por um súbito desejo de viver em penitência asceta, Jerônimo passou um tempo no deserto de Calces, para o sudoeste de Antioquia, uma região conhecida como Tebai da Síria, onde moravam numerosos eremitas. Durante este período, ele parece ter encontrado tempo para estudar e escrever. Lá também dedicou-se a aprender pela primeira vez o hebraico, sob a tutela de um judeu convertido, e é possível que ele tenha mantido correspondência com o judeu cristão em Antioquia.
Por volta desta época, Jerônimo contratou uma cópia de um evangelho hebreu, do qual fragmentos foram preservados em suas notas e que é hoje conhecido. De volta em Antioquia em 378 ou 379, foi ordenado pelo bispo Paulino de Antioquia, aparentemente contra sua vontade, sob a condição de poder continuar sua vida asceta. Logo depois viajou para Constantinopla para continuar seus estudos sobre as Escrituras com Gregório Nazianzeno. Ele passou por volta de uns 2 anos por lá e partiu novamente para Roma, onde passou os 3 anos seguintes, de 382 a 385, na corte do Papa Damaso I e a liderança cristã da cidade. O motivo da viagem foi um convite para que participasse do concílio de 382 realizado para acabar com o sistema da Igreja de Antioquia, que na época tinha mais de um patriarca alegando ser o verdadeiro. Acompanhando um deles, Paulino, pretendia apoiá-lo nos trabalhos. Acabou se destacando junto ao Papa e passou a exercer um importante papel durante seus concílios. Jerônimo então recebeu diversos encargos em Roma e realizou ali uma revisão da Bíblia Latina, Vetus Latina, baseando-se em manuscritos gregos do Novo Testamento. Ele também atualizou o Saltério contendo o livro dos Salmos, que era na época utilizado em Roma, baseando-se na Septuaginta grega. Embora não tenha ficado claro para ele, na ocasião, a tradução de muito do que depois se tornaria a Vulgata Latina, demoraria ainda muitos anos e tornar-se-ia seu mais importante legado. Em Roma, Jerônimo estava rodeado por um círculo de mulheres bem-nascidas e bem-educadas, incluindo algumas oriundas das mais nobres famílias patrícias romanas, como as viúvas Leia, Marcela e Paula, com suas filhas Blesila e Eustóquia. Como resultado da crescente inclinação dessas mulheres pela vida monástica, da indulgente lascividade que imperava em Roma e mais a crítica feroz de Jerônimo ao clero secular, que não poupava ninguém, logo irrompeu um conflito contra o clero romano e seus aliados. Depois da morte de Damaso, seu patrono, em 10 de dezembro de 384, Jerônimo foi forçado a abdicar de suas funções em Roma quando um inquérito foi aberto pelos seus inimigos para investigar uma suposta relação inapropriada entre ele e Paula. Além disso, sua condenação ao estilo de vida hedonista de Blesila levou-a a adotar práticas ascetas que acabaram afetando sua saúde e a tornaram tão fraca fisicamente que ela morreu, apenas 4 meses depois de começar a seguir suas instruções. A maior parte da população romana ficou enfurecida com Jerônimo, acusando-o de causar a morte prematura de uma jovem tão altiva. Para piorar, sua insistência de que Paula não deveria lamentar a morte dela e suas reclamações de que o luto por ela era excessivo foram vistos como cruéis e polarizaram ainda mais a opinião pública contra ele. Em agosto de 385, Jerônimo abandonou Roma definitivamente e voltou para Antioquia com seu irmão Pauliniano e diversos amigos. Logo depois vieram Paula e Eustóquia, decididas a terminar suas vidas na Terra Santa. No inverno do mesmo ano, Jerônimo viajou com elas na função de conselheiro espiritual. O grupo, acompanhado do bispo Paulino de Antioquia, peregrinou por Jerusalém, Belém e os lugares santos da Galileia antes de seguir para o Egito, onde viviam os heróis da vida asceta, os monges do deserto. Na escola catequética de Alexandria, Jerônimo ouviu Dídimo, o cego, ensinar sobre o profeta Oséias e contar o que se lembrava de Santo Antão,
que morrera 30 anos antes. Depois, passou algum tempo na Nítria, admirando a disciplinada vida comunitária dos numerosos habitantes da cidade do Senhor, percebendo que, mesmo ali, serpentes escondidas, ou seja, a influência do polêmico teólogo alexandrino Orígenes. No final do verão de 388, voltou para a Terra Santa e passou o resto de sua vida numa cela eremítica perto de Belém, rodeado por uns poucos amigos, homens e mulheres, incluindo Santa Paula e Eustóquia, a quem ele atendia como sacerdote e professor. Com recursos financeiros suficientes providenciados pela rica Paula, que investia também em aumentar sua biblioteca, Jerônimo passou a levar uma vida de incessante produção literária. A estes últimos 34 anos de sua carreira pertencem suas mais importantes obras: sua versão do Antigo Testamento traduzido do original hebraico, o melhor de seus comentários sobre as Escrituras, seu catálogo de autores cristãos, De Viris Illustribus, e o seu diálogo contra os pelagianos, de perfeição reconhecida até pelos seus adversários. A este período também pertence a maior parte de suas polêmicas, obras que o distinguem dos demais padres da Igreja da época, incluindo tratados contra o origenismo, crença que seria depois anatemizada, do bispo João II e de Jerusalém e de seu antigo amigo Rufino. Em 416, como consequência de suas obras contra o pelagianismo, partidários inflamados da crença invadiram os edifícios monásticos perto de onde vivia, atearam-lhes fogo, atacaram os moradores e mataram um diácono, forçando Jerônimo a se refugiar numa fortaleza nas imediações. Jerônimo morreu perto de Belém em 30 de setembro de 420, em uma data que aparece na crônica do Próspero da Antioquia. Disse que seus restos, originalmente enterrados em Belém, foram transladados para a Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, embora outros locais no Ocidente também reivindiquem a posse de alguma relíquia relacionada ao santo. Então vou deixar para vocês aí as referências para quem quiser saber mais sobre a vida de Eusébio Sofrônio Jerônimo, o tradutor da Bíblia Septuaginta para a língua latina conhecida como a Bíblia Vulgata Latina, a Bíblia dos Romanos. Então aí estão as referências para quem quiser procurar e saber um pouco mais sobre a vida deste homem que entrou para a história, traduzindo ou fazendo a primeira tradução para o latim. Fiquem com Deus e aguardo vocês no próximo estudo, onde falaremos sobre o escritor da primeira Bíblia inglesa, John Wycliffe. Espero vocês e até lá!